Livro de Deuteronômio, do capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 30. Bíblia interpretada, fácil de entender, com a doutrina do povo de Israel, com o nome do Eterno de Yahweh. E na doutrina do Constantino, fundador da Igreja Católica, com a doutrina dele, com a palavra de Deus, que ele colocou no Eterno. O versículo 1. Moisés continuou dizendo ao povo de Israel. Versículo 2. Já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Yahweh, Criador do céu e da terra, me diz que eu não vou atravessar o Rio Jordão. Na doutrina do Constantino, fundador da Igreja Católica, diz assim: já estou com 120 anos e não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me diz que eu não vou atravessar o Rio Jordão. Versículo 3. O Yahweh, nosso Eterno, irá na frente de vocês e destruirá o povo que encontrarem, e vocês tomarão posse da terra, conforme o Yahweh ordenou Josué, os comandará. Na doutrina do Constantino, fundador da Igreja Católica, diz assim: o Senhor nosso Deus irá na frente de vocês e destruirá o povo que encontrará e encontrarem vocês, e tomarão posse da terra, conforme o Senhor ordenou Josué, e os comandará. O versículo 4. O Yahweh destruirá aqueles povos como destruiu o Seol e Og, o rei dos amorreus, e a terra dele. Na doutrina do Constantino está escrito assim: Deus destruirá aqueles povos como destruiu a Seom e Og e os reis dos amorreus e a terra deles. Versículo 5. Na doutrina do povo de Israel, que tem o nome do Eterno como Yahweh, o Yahweh entregará esse povo nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com a ordem que ele deu. Na doutrina do Constantino, fundador da Igreja Católica, diz assim: Deus entregará esse povo nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com a ordem que ele deu. Versículo 6. Seja forte e corajoso, viu, Josué? Não se assustem, nem tem medo deles, viu, Josué? Pois é o Yahweh nosso Eterno é quem irá com vocês, e ele não deixará e nem abandonará. Na doutrina do Constantino está escrito assim: seja forte e corajoso, não se assustem, nem tem medo dele, pois é o Senhor nosso Deus é quem irá com vocês, e ele não deixará e nem abandonará. O versículo 7. Depois Moisés chamou Josué na presença de todo o povo e disse: ó Josué, seja forte e corajoso, viu? Pois você, Josué, vai comandar este povo na conquista da terra que o Criador do céu e da terra jurou que daria aos nossos antepassados, viu? Versículo 8. O Criador do céu e da terra irá na sua frente, viu, Josué? Ele mesmo estará com você, e não deixará, e não abandonará, e não se assuste, Josué, e não tem medo deles. Versículo 9. Moisés escreveu esta lei, entregou aos líderes do povo e aos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança
do Criador do céu e da terra, que é o Pai eterno. Versículo 10. E Moisés deu a seguinte ordem: ó, de 7 em 7 anos, Josué, no ano marcado para perdoar as dívidas, leia esta lei durante a festa das barracas. Viu, Josué? Versículo 11. Todos os israelitas deverão estar presentes para adorar o Pai eterno, o Criador do céu e da terra, no lugar que ele tiver escolhido. Viu? Ali na presença do povo. Leia a lei em voz alta. Viu, Josué? Versículo 12. Reúne todo o povo, homem, mulheres, criança, estrangeiro, que mora na cidade, onde vocês vivem, para que ouça a leitura e aprender a lei. Tema ao Criador do céu e da terra. Viu? Obedeça finalmente tudo o que a lei manda. Viu, Josué? Versículo 13. Assim os seus descendentes, que ainda não conheceram a lei do Pai eterno, também ouvirão a leitura e aprenderão a temer o Criador do céu e da terra, durante todo o tempo que viverem na terra que fica do outro lado do rio Jordão, que vai ser do povo de Israel. Viu, Moisés? Viu, Josué? Versículo 14. O Pai eterno, Criador do céu e da terra, disse a Moisés: está chegando o dia da sua morte, viu, Josué? Viu, Moisés? Chame Josué e vocês dois vão até a tenda sagrada, e ali darei as minhas ordens a Josué. Então Moisés e Josué foram. Ele disse assim: nós vamos. Versículo 15. E ali na tenda sagrada, o Pai eterno, Criador do céu e da terra, apareceu numa coluna de nuvem que estava parado perto da entrada da tenda. Versículo 16. E o Pai eterno disse a Moisés: você, Moisés, vai morrer logo. Então este povo se tornará infiel, indo atrás de outros deuses, de barro, de madeira, de pedra, de bronze, de gesso, de papel, da terra que vão entrar. E eles me abandonarão. Assim quebrarão a aliança que fiz com eles. Versículo 17. Quando isso acontecer, Moisés, eu ficarei irado com eles e abandonarei. E por não ter a minha ajuda, eles serão destruídos. E verão tanto desastre e tantas dificuldades que eles dirão: ah, nós estamos sofrendo tudo isso porque o nosso Pai, Criador do céu e da terra, não está conosco por causa da obra das nossas mãos. Versículo 18. Naquele dia certamente os abandonarei, pois fizeram muita maldade e adoraram esses deuses de pedra, de bronze, de madeira, de gesso, de pedras, que tem ouvido e não ouça, tem olho e não enxerga, tem o nariz não cheira, tem boca, mas não fala, tem mão e não apalpa, tem pé, mas não anda, e nem espírito para fazer o bem e o mal. Versículo 19. O versículo 18. Naquele dia eu certamente abandonarei, pois fizeram muita maldade, adorando esses deuses.
Versículo 19. Agora, Moisés, escreve essa canção, ensina os israelitas, mande que eles aprendam de cor, por ela será minha testemunha contra eles. Versículo 20. Eu levarei o meu povo para aquela terra boa, rica, que jurei dar aos antepassados deles. Ali eles terão tudo o que eu precisarem e ficarão ricos. Então vão me abandonar e adorar esses deuses de madeira, de pedra, de bronze, de gesso. Viu, Moisés? Assim a aliança que fiz com eles, quebrando essa aliança. Versículo 21. Por isso serão castigados com as desgraça e dificuldade. E esta canção será minha testemunha contra eles, pois os seus descendentes continuarão a cantá-la. Eu sei muito bem o que este povo está pensando, mesmo antes de levá-los para a terra que jurei dar a eles. Eu sei muito bem que estão planejando fazer lá. Viu, Moisés? Versículo 22. Naquele mesmo dia Moisés escreveu a canção, ensinou ao povo de Israel. Versículo 23. O Pai eterno, Criador do céu e da terra, falou com Josué, filho de Nun, e ele diz: seja forte, Josué, e corajoso. Você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você, Josué. Versículo 24. Moisés escreveu com cuidado num livro todas as palavras da lei do Pai eterno. Versículo 25. Depois entregou os levitas, encarregado de levar a arca da aliança do Pai eterno, Criador do céu e da terra, e Moisés ele disse. Versículo 26. Põe este livro da lei do Pai eterno ao lado da arca da aliança do Criador do céu e da terra, para que fique ali como testemunha contra o povo. Viu, Moisés? Versículo 27. Eu sei que essa gente é rebelde e temosa. Eles se revoltarão contra o Criador do céu e da terra enquanto ainda vivia, quanto mais depois que eu morrer. Isso aí Moisés está falando. Versículo 28. Reúne aqui, na minha presença, todos os líderes das tribos, as outras autoridades, para que eles digam todas essas coisas, chamarei o céu e a terra como testemunha contra eles. Versículo 29. Pois eu sei, Moisés, que depois, eu sei, Josué, que depois da minha morte, eles se entregarão ao pecado e não obedecerão às minhas ordens. Então chegará o dia em que serão castigados, pois os seus pecados farão com que o Pai eterno fique irado com eles, por causa da obra das tuas mãos. O versículo 30, para terminar. Em seguida, na presença de todos os povos de Israel, Moisés recitou em voz alta, do começo ao fim, esta canção. Ele cantou esse cântico de adoração ao Pai eterno. Um cântico que representa
a paz de Israel e representa a desobediência, a rebeldia do povo de Israel. Porque quando aquele povo de Israel fosse entrar na terra prometida, com certeza eles iam desviar da palavra do Pai Eterno para seguir outros deuses estranhos, seguir as suas imagens de escultura, uma coisa que é abominável diante dos olhos do Pai Eterno. E o Pai Eterno ia ficar irado com ele por causa dessas ações que o povo de Israel ia seguir aquele povo dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jegaseus, 7 nações que estavam ali naquela terra prometida. Um povo que desobedecia aos ordens e mandamentos do Criador, fazendo coisas abomináveis, coisas desagradáveis diante dos olhos do Pai Eterno. Este foi o livro de Deuteronômio, 5º livro da lei de Moisés. Do capítulo 30, do capítulo 31, do versículo 1 até o versículo 30. Bíblia interpretada, fácil de entender, com a palavra do Pai Eterno original, que o povo de Israel invocava o nome dele naquela época, com o nome de Yahweh. O nome verdadeiro que o povo de Israel, o povo dos hebreus, pronunciava o nome do Eterno como o nome de Yahweh. E até hoje nós temos de pronunciar esse nome verdadeiro, que é o nome de Yahweh. O nome de Deus, quem colocou o nome de Deus no Pai Eterno foi o fundador da Igreja Católica, o Constantino, que foi o fundador da Igreja Católica. E foi o primeiro Papa que existiu naquela época de Constantino, foi o Damasceno, o Papa Damascenos, que mudou o sábado, que é o dia de guarda, para o dia domingo. É coisa abominável diante dos olhos do Criador do céu e da terra. Porque o Criador do céu, tudo que ele faz, nós, o homem nenhum, podemos mudar os planos que ele fez. E o Papa Damasceno mudou as coisas que o Pai Eterno colocou. Isso é uma coisa que a pessoa vai dar conta no dia do juízo. Todas as obras contrárias que o Pai Eterno fez aqui nessa terra. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, da sabedoria e entendimento, para entender a palavra dele de acordo com o que está escrito. E não ficamos só por ler, nem também por ouvir, mas ficamos guardados no fundo do coração, para que nós possamos obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Boa noite para todos, fica todos na paz. Se for da vontade do Pai Eterno, se ele quiser, estarei gravando o próximo vídeo, se for da vontade dele. Uma boa noite para todos e shalom.